Provérbios capítulo 1, versículo 7 é por onde nós vamos começar. Assim diz a palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, não queremos ser tolos. Não queremos continuar na tolice. Então nos dá dessa sabedoria que acabamos de ler. E reconhecemos que para alcançá-la precisamos temer a Ti. Que essa mensagem contribua para isso na nossa vida. Saiamos por essas portas, tementes a Ti, submissos a Ti, transformados por Ti. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Mordomo é aquele que administra aquilo que não é seu, que é de outro. Na vida cristã, mordomia significa que nós administramos o que Deus nos concede e um dia vamos prestar contas por essas coisas. Já vimos pelo menos 3 elementos que foram concedidos a nós, devemos zelar da forma com que Deus quer: o tempo, a família e as finanças. Hoje nós falaremos a respeito do trabalho. O trabalho, como Deus quer que nós administremos o trabalho. E já começo perguntando: você é um bom mordomo de Deus no trabalho? Aí você diz: eu não trabalho, sou criança, já sou aposentado, aposentada, eu fico em casa, né? Quem fica em casa trabalha mais ainda, não tem hora para parar. Tudo bem, seja nos afazeres domésticos, se você é mãe, se você é filho, se você já é aposentado, seja nos estudos, você achou que só porque você não trabalha você não tem tarefa? Se você só estuda, esse é seu trabalho. Seja aqueles de nós que trabalham fora, estão enfrentando aí o mercado de trabalho. Como nós temos nos comportado diante desses ambientes? Provérbios vai apresentar para nós 4 conselhos, e nós vamos estudar a respeito disso. Há mais ou menos um ano, eu acho, o presbitério se assentou junto com o livro de Provérbios, e a gente leu o livro de Provérbios inteiro, não num dia só, mas a gente foi separando cada provérbio que falava a respeito de cada assunto. Dessa forma nós mapeamos todo o livro de Provérbios. Quais os textos de Provérbios que falam sobre casamento? Estão numa lista. Quais os que falam sobre a vida conjugal de intimidade? Estão numa outra lista. Quais os que falam sobre criação de filhos? Quais os que falam sobre dinheiro? Quais os que falam sobre trabalho? Nessas 2 últimas semanas eu me debrucei nessa lista e para produzir a pregação de semana passada e a dessa, eu estive diante de mais ou menos uns 120 versículos. Eu tive que separar, porque não dava para trazer tudo isso numa noite só, né? E ainda assim, para preparar essa, eu tinha apenas 65. Não dá para ler 65 e explicar os 65. Só se eu lesse só e a gente ia embora. Então o que eu vou fazer? Eu separei quase um pouquinho menos do que a metade desses versículos, e é o que a gente vai resumir nesses 4 conselhos. 4 conselhos sobre como administrar bem o trabalho que nós temos nessa vida. Primeiro conselho será: fuja da ganância. Segundo conselho: busque a honestidade. Terceiro conselho: abandone a preguiça. Quarto conselho: trabalhe com diligência e sabedoria. Vou repetir aos pouquinhos à medida que a gente for avançando. Primeiro conselho: fuja da ganância. Fuja da ganância. Você vai lembrar que Provérbios ele foi escrito com o propósito de treinar jovens tolos a se tornarem adultos sábios. E com o tempo esse livro foi usado para treinar não só reis, mas qualquer jovem. A lógica de Provérbios é a seguinte: se você não for treinado, você vai continuar tolo. E vai ser um adulto tolo, ingênuo, que vai tomar decisões erradas. Vai arrebentar com a tua vida e vai arrebentar com a vida dos que forem e viverem perto de você. Então Provérbios
quer nos tirar da tolice. Ele já pressupõe que somos tolos. E onde tudo começa? Começa no texto que nós lemos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para que alguém saia do caminho errado, o caminho da tolice, e entre no caminho de busca pela sabedoria, é preciso temer ao Senhor. O que significa temer ao Senhor? Tem um outro texto que repete praticamente essas palavras, mas nos dá algumas dicas. Capítulo 9, versículo 10 de Provérbios. 9, 10. Quando a gente estuda Provérbios dessa forma, a gente ouve aquele som agradável de páginas de Bíblia passando, né? Para quem está com o celular, a gente perde isso. Provérbios 9, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Até aqui a gente já viu isso. O texto continua: conhecer o santo é ter entendimento. Nesse versículo, o autor de Provérbios compara temer ao Senhor com conhecer o santo, ou ter conhecimento do santo. Em outras palavras, na linguagem de Provérbios, temer ao Senhor é a mesma coisa que ter um relacionamento com o Deus Santo. Temer ao Senhor é estar em um relacionamento de reverência, de submissão, de amor ao Deus Santo. Sem esse relacionamento de intimidade, de dependência, ninguém vai ser sábio. A pessoa vai continuar tola. Mesmo conhecendo muita coisa, mesmo lendo o livro de Provérbios, se ela não temer ao Senhor, ela não vai alcançar a sabedoria. A pergunta que nós precisamos fazer aqui é: será que eu temo ao Senhor? Será que eu me relaciono dessa forma com o santo? Eu tenho intimidade com o santo? Porque se você não tem, eu pergunto, que tal não começar hoje? Que tal não ser hoje o dia em que você comece a se relacionar intimamente com Deus? Considere bem essa possibilidade com bastante carinho. Se você diz: não, eu acho que já, não é daquele jeito, né? Mas pelo menos eu já me aproximo do santo. Ok, então vamos explorar um pouquinho esse primeiro conselho: fuja da ganância. Provérbios, a gente viu, é a compilação dos ditados populares de Israel. E a maioria desses provérbios é atribuída a Salomão. E eu quero resumir o que a gente lê em Provérbios a respeito de ganância em duas lições. Então, o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico de sua época, na sua época, ele nos disse o seguinte: primeira lição sobre ganância: não viva em função do dinheiro. Não viva em função do dinheiro. Quer ver isso no texto? Provérbios 23, versículos 4 e 5. 23, 4 e 5. Não se fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. Não viva em função do dinheiro. Não, o texto literalmente está dizendo: não esgote as suas forças, não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Não permita que isso ocupe o seu pensamento o tempo todo. Por quê? Por que Salomão? Ele diz: porque as riquezas, o dinheiro são nada. No momento em que você os conquista, logo como um pássaro que escapa, o dinheiro voa da sua mão, ele vai embora. Não é assim? Você trabalha, consegue o dinheiro, dá 10 minutos ele já foi embora. Você sabia que até os descrentes percebem isso? Aqui é para aqueles do passado, né? Paulinho da Viola. Quem lembra desse samba? Pecado Capital, 1975. Eu vou ler a letra para vocês, não vou cantar. Olha o que ele diz. Esse aqui virou até marchinha de carnaval. Estamos chegando no carnaval. Se você for pular carnaval, já avisa para a gente te disciplinar antes, né? Olha lá. Dinheiro na mão é vendaval, você já ouviu isso?
Olha como continua a letra dele. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou. Mas é preciso viver. E viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão. E aí? Dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é solução e solidão. Até um poeta descrente reconhece que não vale a pena viver em função do dinheiro. Algo que a palavra de Deus já tinha avisado há muito tempo atrás. Não vive em função do dinheiro. A primeira lição sobre ganância. A segunda lição sobre ganância: tenha consciência das consequências da ganância. Tenha consciência do que acontece se você for ganancioso. Olha o que diz Provérbios 1:19. Volta lá no capítulo 1. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. A ganância de um homem, por fim, acabará com a sua própria vida. Ser ganancioso é a mesma coisa que plantar ou semear a própria desgraça, a própria ruína. Um outro texto que mostra as consequências da ganância, capítulo 28, versículo 8. 28:8. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece dos pobres. É interessante esse texto porque, além de ser uma autossabotagem, a ganância, ela pode até fazer com que os nossos bens cresçam, os nossos rendimentos aumentem, mas um dia tudo isso vai ficar para outra pessoa. E talvez essa outra pessoa reparta o que a gente conquistou com tanta ganância, não dividindo com ninguém, reparta com as pessoas. É ilusão. Dessa vida nós não levamos nada. Ainda no capítulo 28, versículo 22. Olha o que o ganancioso faz. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas ele não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Correr atrás das riquezas, ou ter pressa para ficar rico, ser ávido pelo dinheiro, na verdade, atrai pobreza. É possível ter muitos bens, mas ainda assim ser miserável. Quantos não são os ricos miseráveis? Miseráveis de espírito, que vivem em solidão. Capítulo 28, ainda no versículo 25. O cobiçoso, 25, provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. A ganância, ela sempre causa problemas. Algumas versões trazem o invejoso, né? A ganância, a cobiça, a inveja do que os outros têm sempre traz problemas. Vale muito mais confiar no Senhor do que fazer de tudo para ficar rico. Tenha consciência das consequências da ganância. Esse foi o primeiro conselho de Provérbios. Fuja da ganância. Fuja da ganância. Se você trabalha só para ficar rico, saia dessa. Saia dessa. Não há problema em juntar dinheiro, a gente já viu isso no estudo passado. Mas o problema é amar esse dinheiro e viver em função disso. Fuja, se esse é o seu motivo principal, fuja disso. Vai te destruir. Segundo conselho de Provérbios, sobre o nosso trabalho: busque a honestidade. Então você vai fugir da ganância e vai ir atrás da honestidade. Segundo Provérbios, nessa vida só há duas formas ou dois tipos de lucro que nós podemos ter. Ou você vai conseguir o lucro desonesto ou o lucro honesto. Só tem um dos dois. Ou só os dois, as duas opções. Qual a diferença entre os dois? Quais são os benefícios, né? Ou o que vale mais a pena? Bom, vamos olhar para o primeiro tipo de lucro, o lucro desonesto.
Capítulo 10, versículo 2, começa falando sobre isso. 10, 2. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. Esse texto é interessante. Salomão não é ingênuo. Ele reconhece que ser desonesto, agir de forma iníqua, maldosa, pode levar alguém a ficar rico, sim. Tem gente que diz, não seja desonesto porque você não vai ficar rico. Tem um monte de gente rica desonestamente. E Salomão está reconhecendo, sim, pode te fazer ficar rico. No entanto, o versículo diz, tudo isso serve de nada se comparado à justiça ou retidão. Ele está dizendo, olha, é melhor você ser honesto e ter pouco do que conquistar esse mundão inteiro, mas às custas da desonestidade. Não vale a pena. Por que não vale a pena? Capítulo 20, versículo 17 explica um dos motivos. 20, 17. Esse texto é legal. Tente imaginar o que esse texto diz. Quem está desenhando aí, tenta desenhar isso. 20, 17. O pão que se ganha com fraude pode ser suave, diz uma versão, pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia, de pedrinhas. Imagina isso. O pão que você está comendo virar areia. O texto está dizendo, olha, o fruto de um trabalho desonesto pode ser gostoso, saboroso a princípio. É bom, é um dinheiro fácil, dinheiro rápido, mas com o tempo aquilo vai te trazer um amargor de vida, que é como se você estivesse mordendo areia, pedra. Um pouquinho à frente, capítulo 21, versículo 6. Fazer fortuna, versículo 6, por meio da mentira, é vaidade e armadilha mortal. Fazer dinheiro, ficar rico através de mentira, de falsidade. Primeiro, o texto diz que é vaidade, é ilusão, é como vapor, logo se dissipa. É passageiro esse dinheiro, é um tesouro que não permanece. Mas além disso, o texto diz que é uma armadilha, vai te levar à morte. Quanta gente não se enrosca nessa vida e passa por sufoco porque está buscando um dinheiro ilícito. Só tolos buscariam algo que no final vai destruí-los. Por isso que o Provérbios está aqui para dizer, não busca isso. Capítulo 23 agora, versículos 10 e 11. (23, 10 e 11). Não remova os marcos antigos. O que os marcos antigos faziam? Eram os limites de propriedade. Não remova isso, para ganhar um pedacinho a mais do terreno do seu vizinho. E nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. O texto aqui está dizendo, se nós agirmos de forma desonesta, pegando aquilo que não é nosso, principalmente daqueles que não têm como se defender, no caso os órfãos, o Provérbios diz, o Redentor dos fracos que é forte, ele vai se voltar contra você. Ele vai defender os fracos. Um dia toda desonestidade vai ser vingada pelo Senhor. Nenhuma delas vai passar impune. Esse é o primeiro tipo de lucro, o desonesto. É possível enriquecer com o lucro desonesto? Sim ou não? Sim, com certeza. É o caminho mais fácil, tá? É o caminho mais fácil. É o caminho mais seguido pelas pessoas. Porém, vale a pena? Não, não vale a pena. Haverá consequências, castigos garantidos por Deus. E o lucro honesto? Como ele é? Volta para o capítulo 10. Tudo começou no capítulo 10, né? Só que agora o versículo 22. 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta nenhum desgosto a ela.
A gente viu no começo do capítulo, no versículo 2, que as riquezas adquiridas de forma honesta, elas não servem para nada. Mas aqui nós lemos que há um outro tipo de riqueza que não causa desgosto, não causa dor, não causa feridas, não causa pesar. A bênção do Senhor. Se você está debaixo da bênção do Senhor, em temor, em submissão à palavra do Senhor, o Senhor vai te fazer prosperar. De forma bíblica, não como a gente vê na televisão. E essa prosperidade, ela vai ser sem desgosto, sem que isso seja à custa do sofrimento dos outros. Capítulo 20, versículo 10, fala um pouco mais sobre o lucro honesto. 20, 10. Se você quer um exercício aí para trabalhar no seu estudo bíblico, tenta descobrir o que a Bíblia fala sobre prosperidade. Pode começar por Provérbios. Você vai descobrir que é bem diferente das coisas que a gente ouve por aí. 20, 10. O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Quem nunca se sentiu desprezado ou traído quando foi maltratado por alguém só por causa da sua aparência ou por causa da sua conta bancária? É triste, não é? Ou quem nunca se sentiu lesado por um comprador ou por um vendedor que pratica um preço abusivo com você, mas com outro tipo de cliente ele cobra outro preço, um preço mais razoável, só para ter vantagem desonesta em cima de você? Isso não dá ódio? Não irrita a gente? Pois bem, esse texto diz que irrita uma outra pessoa também. Uma outra pessoa que odeia isso é o Senhor. 2 pesos, 2 medidas. Quem teme o Senhor também aprende a odiar o que o Senhor odeia. Não vou praticar 2 pesos, 2 medidas. Capítulo 22, versículo 16. 22, 16. Estamos falando sobre o lucro honesto. 22, 16. Quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou o que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. Esse texto aqui apresenta mais um motivo para que a gente seja honesto na busca do dinheiro. Primeiro, porque a opressão, que é o abuso dos mais necessitados, dos carentes, para que você enriqueça. E segundo, a bajulação, que é o outro lado, né? A opressão é como eu trato os mais frágeis. A bajulação é como eu trato os mais ricos. Então eu dou presentes para eles para ter algo em troca. Uma mão lava a outra. A sabedoria de Deus diz: tanto a opressão quanto a bajulação vão levar a pessoa à pobreza, à falência. Não vale a pena. Capítulo 28, versículo 24. Só um comentário aqui do último que a gente leu, né? 28 e 24, vai abrindo aí. Quantas igrejas não oprimem as pessoas, né? Tentando tirar dinheiro delas, né? Não prospera, não. Biblicamente, não. E quantas não são as pessoas dentro de igrejas que bajulam os mais ricos, né? Só porque o dízimo é mais alto, aquele a gente não pode disciplinar. A gente tem que passar vista grossa para o pecado daquele lá. Não, o Provérbios já diz: não faça nenhum nem outro. Vai dar ruim. 28, 24. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e diz: não é pecado, esse é companheiro do destruidor. Se há algum tipo de roubo mais feio do que qualquer outro, é esse aqui, né? É roubar papai e mamãe. Isso aqui acontece muito quando a pessoa está viciada em droga. Quantos não são os pais? Mas roubou tudo lá de casa. Olha o que Provérbios fala. Ele fala: a pessoa não só rouba os pais, mas ela ainda diz: isso não é errado. Só tolos são capazes de praticar algo assim. Roubar a quem mais te ama nessa vida, ou deveria te amar. Sabe o que acontece com quem faz isso? O texto diz: essa pessoa está atraindo para si mesmo destruição. A linguagem do texto está convidando a destruição para ser a sua melhor amiga. É companheiro do destruidor. Isso certamente não vai acabar bem.
O segundo tipo de lucro que a gente pode buscar nessa vida é o lucro honesto. Deus abençoa o lucro honesto. Muito melhor do que o desonesto. Esse é o segundo conselho de Provérbios. Busque a honestidade. Fuja da ganância, busque a honestidade. Terceiro conselho. Abandone a preguiça. Não é fuja do preguiçoso, não. É você abandone a preguiça. Ah, eu não sou preguiçoso. Tá bom, vamos lá. Por mais que entre as pessoas há um senso comum de que a preguiça é uma coisa ruim, né? Tem gente que ainda acha que a preguiça é boa. Mas se a gente fizer uma pesquisa aqui, eu acho que 90% ou até 100% vai responder que, olha, não é bom a preguiça, né? Ser preguiçoso não é bom. Mas ainda assim tem gente que tem dificuldade em definir o que é preguiça. O que é preguiça? Para alguns é só, você não gosta de trabalhar, né? A preguiça vai além do não gostar de trabalhar. A gente vai ver aqui. Mas se a gente tem dificuldade em identificar o que é preguiça, quanto mais, ou de definir preguiça, quanto mais identificar ela na gente, né? A gente normalmente identifica nos outros, né? Fulano é preguiçoso. Será que eu não sou preguiçoso? Provérbios quer nos ajudar com isso através de 3 passos, tá? Primeiro passo, descubra o que é preguiça. Segundo passo, saiba identificar um preguiçoso. Terceiro passo, combata a preguiça que há em você. Então vamos lá para o primeiro passo. Para abandonar a preguiça, você precisa descobrir o lado ruim da preguiça. O que ela é. Capítulo 15, versículo 19. 15, 19. O caminho do preguiçoso, 15, 19. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. Olha que texto interessante. A vida do preguiçoso, para muita gente, pode parecer uma vida mais fácil do que a dos outros, né? Eu estou indo trabalhar, o cara não faz nada. Parece ser mais fácil. Parece para o preguiçoso que a vida dele é mais fácil. Para que eu vou esquentar com isso? Para que eu vou me desgastar tanto para trabalhar tanto quanto aquela pessoa? Para que tanto esforço nessa vida? Parece ser uma vida mais fácil. Mas, na verdade, o texto diz que ele só está atraindo para si mesmo ainda mais problemas, mais dificuldades. A vida do preguiçoso é uma vida cheia de espinhos, contratempos, embaraços que ele mesmo buscou. Gente, se a vida do justo, do trabalhador nesse mundo já é difícil, a do preguiçoso, segundo Provérbios, é pior. Você acha que é difícil acordar cedo, trabalhar, fazer as tarefas de casa e dormir tarde? É difícil, é penoso. Mas Provérbios está dizendo, pior é a vida do preguiçoso. É muito mais difícil, por mais que não pareça. Além disso, olha o capítulo 19, versículo 15. Talvez você esteja perguntando, né, como que é mais difícil? Alguns textos vão mostrar para você. Capítulo 19, versículo 15. Olha o que a preguiça faz. A preguiça faz cair em sono profundo, e o ocioso passará fome. A preguiça, segundo esse texto, ela gera 2 consequências. Primeira, ela gera ainda mais sono. Preguiça atrai mais preguiça. Já esteve nessa situação? Você falou, hoje eu vou dormir até amanhã. Aí você dorme. Acorda, está mais cansado do que quando foi dormir. Não é assim? E por vezes você tem uma noite de sono ali, 6, 7 horinhas, acorda cedo, vai fazer uma caminhada, vai fazer suas tarefas, você está bem, revigorado. O texto diz, a preguiça atrai mais preguiça. Quanto mais você faz nada, mais cansado você vai ficar. Mas tem uma segunda consequência, a preguiça ainda vai te levar à pobreza. Isso por causa do que nós lemos no capítulo 20, versículo 4, olha lá. 24, um pouquinho à frente. O preguiçoso, diz o capítulo 20, versículo 4, ele não ara as terras, porque é inverno, está muito frio, não vou sair para trabalhar. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada, é óbvio, né? Por que o preguiçoso vai cair na pobreza? Porque ele pode estar cheio de desculpas para não fazer o seu trabalho. Ele pode dizer, mas é inverno,
está muito frio, está muito calor, eu estou muito cansado, depois eu faço isso, depois eu me preocupo com essa tarefa. Ele vai arranjando desculpas, mas quando chega o tempo da colheita, pensa isso aplicado, o texto está se relacionando, está se referindo a alguém que trabalha no campo. Mas de modo geral, na nossa vida, quando é o tempo da colheita? Ao final do mês. Você tem que pagar os boletos, mas você ficou dando desculpa a semana inteira, o mês inteiro. Final do mês chega. Ou as férias, final de ano. Você passou o ano arranjando desculpas. E aí chega o dia de colher o salário das suas desculpas. Ou, vamos pensar mais a longo prazo, você passou a vida arranjando desculpas. Chegou a idade de se aposentar. E aí o que você colhe? Nada, porque você ficou arrumando desculpas. Você vai achar nada se você viver de desculpas. Quem não planta, não colhe. Simples assim. Além disso, o capítulo 10, volta um pouquinho. Olha como a vida do preguiçoso é difícil. Parece fácil, mas é difícil. Espinhos, capítulo 10, versículo 26. Eu vou ser preguiçoso. É mesmo? Olha lá, 10, 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Como água gelada para quem tem dente sensível, é mais ou menos isso. Ou ficar em volta de uma fogueira e a fumaça vir só na sua cara. Né, Nael? A gente participou de uma fogueira esses dias que aconteceu isso. Onde ele ia, a fumaça ia atrás dele. Falei, fica lá, eu fico aqui, sei lá. O texto é ruim, não é? Tem o dente sensível, ou tomar café, muito quente, né? O texto diz, sabe o que é tão ruim quanto? Assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Quem nunca confiou em um preguiçoso? Ou enviou um preguiçoso, contratou um preguiçoso, deu uma tarefa para um preguiçoso. Não é irritante? Você acha que ele vai fazer o trabalho? Não faz. Aí você tem que fazer o seu trabalho, o trabalho dele. E ainda consertar o estrago que ele causou no meio do percurso. Dá prejuízo, só dá dor de cabeça confiar no preguiçoso. Então, se você for um preguiçoso, tenha consciência disso. Dificilmente você vai conseguir emprego. Você é preguiçoso em casa, quando você crescer, você vai continuar preguiçoso. E dificilmente você vai conseguir emprego, porque em breve as pessoas que te contratam, elas vão perceber isso, que você só dá dor de cabeça. Talvez, eu não vou dizer que é por isso, mas talvez é por isso que você não para emprego. Porque te dão uma tarefa, você não cumpre a tarefa. Você fica reclamando, eu queria que a empresa fosse de outro jeito. Mas não é tua empresa. Você é funcionário, ninguém foi atrás de você para te contratar. Foi você que levou o currículo lá e quis trabalhar. Então ou você entra na linha, ou você sai. O preguiçoso dá dor de cabeça. O primeiro passo para abandonar a preguiça é descobrir o lado ruim dela. Esse é o lado ruim da preguiça. O segundo passo para largar a preguiça é saber identificar um preguiçoso, né? Vamos identificar o preguiçoso? Como que a gente identifica um? Como eu disse, um dos maiores problemas que nós temos como pecadores é ver o pecado do outro, mas não ver na gente. Então a preguiça é uma coisa que a gente identifica facilmente nos outros, mas dificilmente nós pensamos em nós como preguiçosos. Será mesmo que só os outros são preguiçosos? O que Provérbios tem a dizer a respeito disso? Você sabe identificar um preguiçoso? E sabe identificar se você não tem aspectos de um preguiçoso dentro de si? O preguiçoso que existe em mim? Vamos ver? Olha lá, capítulo 21, versículo 25. 21, 25. Você achou que ia escapar, né? Olha o que esse texto diz. 21, 25. O preguiçoso, ele morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Uma característica marcante na preguiça é o desejo. O desejo. O preguiçoso é cheio de sonhos, cheio de metas, cheio de desejos. Ele faz planos para esse ano, ele faz planos para os próximos 5 anos, ele faz planos para a sua vida. Mas ele não se move para concretizar esses planos. Ou quando ele entra
no plano, ele começa a cumprir o plano, ele abandona o plano no primeiro sinal de dificuldade. Eu não imaginava que ia se dar tanto trabalho assim, eu não quero esse negócio para mim. Aí você pergunta para ele, como está aquele negócio? Não, já estou em outro. Aí fica 2 meses no outro e muda de novo, e vai mudando, e vai mudando. Isso é característica de preguiçoso. O preguiçoso é um sonhador. O preguiçoso nunca dá sequência nos seus projetos, vive mudando de projeto para projeto. Ele nunca termina nada. Ele começa uma coisa e fica lá, do jeito que ele deixou. Ele não terminou. Tem gente que trabalha assim. Começa um trabalho. Olha que legal aquele ali. Mas e o que te contratou aqui? Desculpa. E nem responde mais. É preguiça. Dentre outras coisas também, sem vergonhice e tal, né? É preguiça. Você vê isso na sua vida? Sua cara já está respondendo. Cuidado com isso. Cuidado, se você entra em projetos e já sai, é característica de preguiça. Tem um outro texto legal que nos dá quatro outros elementos a respeito da preguiça. Capítulo 26. Como identificar um preguiçoso? Capítulo 26. Versículos 13 a 16. De 13 a 16. Além dos desejos sem fim, a preguiça pode ser identificada por 4 elementos aqui. Olha o primeiro: desculpas esfarrapadas. Versículo 13. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está no meio da rua. Desculpas esfarrapadas. Por que você não sai para trabalhar? Por que você não vai fazer isso? Ele usa perigos, ele usa ameaças, riscos como desculpa para não sair. Mas e se isso acontecer comigo? Mas olha lá, está vendo a criminalidade? Eu estou vendo televisão, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Gente, viver num mundo quebrado pelo pecado envolve riscos. Se você não enfrentar os riscos, você não vai viver. Você não vai sair de casa. O medo não pode te paralisar. Você tem que trabalhar. Você tem que cumprir suas responsabilidades. Arranjar desculpas esfarrapadas é preguiça. O preguiçoso diz isso. Segunda característica do preguiçoso é a fuga do trabalho. Essa é o que a gente mais identifica, versículo 14. A porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama. Interessante, né? Alguém chega no quarto, o preguiçoso está lá. Ele percebe a maçaneta girando, ele vira na cama para a parede, finge que está dormindo. O preguiçoso é aquele que quando aparece trabalho, ele some. Vamos fazer um mutirão, cadê? O preguiçoso sumiu. Ou ele veio para o mutirão, mas fica escondido em algum canto. O preguiçoso falou a palavra trabalho, ele sumiu de alguma forma. Ele finge que está dormindo, finge que está doente, finge que está louco, mas não quer trabalhar. Terceira característica para identificar o preguiçoso, versículo 15. O preguiçoso, olha que interessante, ele põe a mão no prato e não quer o trabalho de a levar à boca. Perceba, o preguiçoso é alguém que depende dos outros. O texto diz que alguém fez comida para esse cara. A comida está lá diante dele. Mas o preguiçoso não se dá o trabalho de pegar essa comida e colocar na boca dele. Ele quer que outra pessoa venha e faça isso também para ele. Ele quer que as pessoas façam a sua parte. Faz para mim isso aqui, por favor. Em casa, quando a criança está lá, dá na minha boca. Acontece bastante em casa. É normal que a criança faça bastante bagunça, né? Mas a gente tem que treinar a criança também, isso é coisa de preguiçoso. Eu já fiz a comida, está aí no teu prato. Quando está na casa do outro, você come, né? Quando está em casa, você não come? Eu que tenho que dar na tua boca? É atitude preguiçoso. Quer que os outros façam o seu trabalho. O versículo 16 finaliza falando: o preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. O que está dizendo? Uma característica para identificar a preguiça é a arrogância. O preguiçoso nunca se vê como preguiçoso.
ele não se identifica como tolo. Na verdade, ele diz: eu sou melhor que vocês. Eu sou mais inteligente que você. Eu não estou errado. Quem é você para me criticar? Quando alguém aponta um erro do preguiçoso, quando alguém exorta o preguiçoso, é por inveja. Tem inveja do meu sucesso. Por isso que está me corrigindo. É assim que a gente identifica um preguiçoso. Preguiçoso é alguém cheio de sonhos, mas nunca concretiza. O preguiçoso vive dando desculpas esfarrapadas, foge do trabalho, depende dos outros e é arrogante. Como que nós abandonamos a preguiça? O terceiro passo é: combata a preguiça que há em você. Talvez nesse momento eu espero que você já tenha identificado aspectos de preguiça no seu coração. Na minha vida tem pelo menos algumas dessas coisinhas aqui. Ok, então vamos para o capítulo 6 de Provérbios. 6, versículo 6. Vamos ler até o 11. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Você gosta de passar o seu tempo fazendo nada? Então fica observando a formiga. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. E a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Com quem que o texto está falando aqui? Com quem? O preguiçoso, não é? Sabe o que isso significa? Que se você identifica sinais de preguiça na sua vida, o texto está falando com você. Está falando comigo. E o que o texto tem a dizer para nós? 2 dicas pelo menos. A primeira, aprenda com a formiga, versículos 6 a 8. Bom, o que a formiga faz? A formiga trabalha sem precisar de chefe. A formiga trabalha sem precisar de alguém que está cobrando ela o tempo todo, dizendo: olha, lembra que você tem que fazer isso? Essa é a sua tarefa. Sabe, quando o responsável passa, aí todo mundo começa a trabalhar, sai da rodinha de café, não, vamos trabalhar. Mas quando o líder vai para outro caminho, aí volta para a preguiça. A formiga não faz isso, a formiga trabalha. Seja proativo então. Se você é preguiçoso, não faça só quando te observam. Segunda dica, está no versículo 9 até 11. Durma quando tiver que dormir e trabalhe quando tiver que trabalhar. O texto diz: olha, tudo bem, um pouquinho de sono, um breve cochilo, mas você vai enrolando isso. Quando vê, a pobreza te atingiu. Dormir e descansar não é errado, a gente falou isso lá na primeira mensagem. O errado é você ficar na cama mais do que deve. Participar do lazer mais do que deve. Curtir a vida mais do que deve. É fazer essas coisas quando você já deveria ter levantado para trabalhar ou estudar. Por fim, tem um texto muito legal no capítulo 24. Capítulo 24. Dica para o preguiçoso, é que essa aqui é uma dica plus, tá? É extra. Capítulo 24. Versículos 30 a 34. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. O que eu vi? Versículo 31. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando. Olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Um outro texto, capítulo 27, fala algo semelhante. 27, de 23 a 27. Capítulo 27, 23. Olha que legal, a dica para o preguiçoso. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Porque as riquezas, olha o versículo 24, as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Ele está falando de herança. Você recebeu um negócio do seu pai, da sua mãe, cuida disso, isso não vai durar para sempre. Versículo 25, quando o feno for removido,
aparecerem os renovos, e se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. A terceira dica para o preguiçoso: primeiro, aprenda com a formiga, trabalhe sem precisar de chefe. Segundo, durma quando tiver que dormir, trabalhe quando tem que trabalhar. Terceira dica, cuide daquilo que você já tem, preguiçoso. Porque se você não cuidar do que você já tem, você vai perder o que você tem. Ao invés de ficar sonhando, eu queria ter mais, cuida do que você já tem. Administra o que você já tem. Não só bens, mas aqui vai uma dica: administra o teu casamento. Você tem o seu casamento hoje, Deus te deu esse casamento hoje. Se você não cuidar do teu casamento hoje, você pode perder o teu casamento amanhã. Administra o que você já tem. Cuida dos teus filhos hoje. Não fica sonhando e pensando e planejando, e ao fazer isso, perder o tempo que você deveria estar tendo com os teus filhos hoje. Você pode perder os teus filhos amanhã. Cuida do que você já tem, cuida da tua saúde hoje. Coisas que você deveria estar fazendo ou ter parado de fazer, mas você fica protelando isso, amanhã você pode não ter mais a sua saúde. Cuida do teu emprego hoje, porque pode ser que amanhã você não tenha mais. Você vive reclamando do teu emprego, mas ficar sem emprego vai ser pior, você pode ter certeza. Cuida do que você já tem, para não acabar perdendo por causa da preguiça. Terceiro conselho: abandone a preguiça. Quarto e último conselho da noite: trabalhe com diligência e sabedoria. A gente pode dividir esse conselho de trabalho em 3 partes. Primeiro, os perigos da ociosidade. Segundo, os benefícios do esforço. E terceiro, as dicas de um sábio. Capítulo 10, versículos 4 e 5. Quais são os perigos da ociosidade? Quais são os perigos de não trabalhar diligentemente? 10, 4 e 5. Quem trabalha com mão ociosa, ou mão remissa, mão indolente, mão preguiçosa, fica pobre. Mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio. Mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Olha o que o texto está dizendo. Gente que não trabalha diligentemente não só vai acabar na pobreza, diz o versículo 4, mas também vai cair em vergonha, versículo 5. Principalmente seus pais vão ter muita vergonha de você. Geraram um filho preguiçoso. Capítulo 14, versículo 23. Em todo trabalho, trabalho honesto, como a gente já viu, em todo trabalho há proveito, porém, meras palavras levam à penúria. De novo, só falar vai levar você à pobreza, ficar só sonhando, pensando. Por isso o texto diz: todo tipo de trabalho, desde que seja honesto, ele é proveitoso, ele é melhor do que aquele que só promete. Isso significa o seguinte, que é melhor ter um mau emprego, uma má ocupação, talvez o trabalho não é tão bom quanto você queria, o salário não é tão bom quanto você queria. É melhor ter um trabalho assim do que ter trabalho nenhum, do que ter emprego nenhum. Tem gente que está com uma coisa certa: não gostei do jeito que me tratou, e aí pede demissão, mas a conta vai chegar no final do mês, e aí você não acha outro emprego. Ele vai reclamar com Deus, vai falar: o diabo está me perseguindo. Está nada, você não está lendo a tua Bíblia. Emprego ruim é melhor do que emprego nenhum. Passar necessidade, depender dos outros. Fique atento aos perigos da ociosidade. Em segundo lugar, dentro do trabalho, com diligência e sabedoria, observe os benefícios do esforço. Vale a pena ser dedicado. 3 benefícios do esforço. Primeiro, capítulo 12, versículo 24. Olha o que vai acontecer com o homem esforçado, diligente. O homem diligente e esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados.
A gente está num contexto de Provérbios em que isso era muito comum, a escravidão. Mas vamos trazendo aos nossos dias o princípio que está aqui por trás desse texto. O primeiro benefício do esforço é o crescimento. Normalmente, a diligência faz com que a pessoa cresça na carreira. Normalmente, né? Mas, via de regra, é assim que acontece. Você é diligente, você vai ser promovido, você vai subir de cargo, talvez você vai estudar mais, mesmo que não consiga subir naquela empresa, mas você quer mais. Você não se contenta com o que você tem. No sentido de, eu quero produzir mais, eu quero honrar mais a Deus com as habilidades que Ele tem me dado. Normalmente, o crescimento é a tendência. Mas o preguiçoso vai ficar sempre estagnado. O preguiçoso, ele não se esforça, ele não quer estudar. Tá bom esse negócio aqui. Ele não quer aprender, não quer melhorar no trabalho dele. Passei a vida inteira fazendo isso, por que eu vou fazer diferente? É coisa de preguiçoso isso. Primeiro benefício, crescimento. Segundo benefício do esforço é o valor. O valor que as pessoas vão nutrir por você. Capítulo 12 ainda, ou um pouquinho mais à frente, né? A gente estava no 10, no 12. Versículo 27, 12 e 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Enquanto o preguiçoso ele não se esforça para melhorar de vida, o texto aqui, algumas versões trazem que ele não vai atrás da caça. Outras dizem que ele já tem a caça, mas ele não quer preparar a caça, ele não quer assar. O preguiçoso ele não se esforça para melhorar de vida. Ele se contenta, ele não desenvolve as suas habilidades, a sua capacidade, ele não desenvolve o seu patrimônio, ele não está disposto a trabalhar mais, a prosperar com aquilo que tem. Ele tem preguiça de assar o que está ali. Ai, que fome. Pega e frita o negócio. Ele tem preguiça. Mas a pessoa dedicada é valorizada. As pessoas valorizam alguém esforçado. Sim ou não? Pode não ser tão bom no que faz, mas só ser esforçado. Falei isso recentemente para um rapaz que foi jogar bola com a gente. Né? Você não precisa ser tão bom, não. Só ter esforço já vale a pena, que já está no nível do nosso time. É bom trabalhar com gente esforçada, não é? A pessoa quer acertar. Terceiro benefício do esforço. Primeiro é crescimento, segundo é valor, as pessoas vão te valorizar. Terceiro, conquistas. Capítulo 13, versículo 11. 13, 11. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui. Mas quem a ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Como nós já vimos, juntar dinheiro com desonestidade vai trazer prejuízos, mas trabalhar duro, trabalhar diligentemente, de forma honesta, fará com que aos poucos a pessoa conquiste coisas que vão permanecer. Mesmo que demore, o fruto do trabalho um dia chega. Pode não chegar nesse mundo, mas vai chegar na eternidade. Vai chegar. Última parte, as dicas de um sábio sobre o nosso trabalho. Aqui eu tenho alguns textos, eu não sei se o nosso tempo vai dar, mas tem um que eu não posso passar aqui sem ler. Trabalho honesto, diligente, de quem foge da ganância e da preguiça. Algumas dicas para essa pessoa. Invista no que vale a pena. Você tem só uma vida, você só tem 2 braços, 2 pernas, a saúde que está indo aos poucos, né? Invista no que vale a pena. Capítulo 12, versículo 11. 12, 11. Olha que texto fantástico. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. A NVI traduz esse texto como quem corre atrás de fantasias. A sua Bíblia está assim? Quem corre atrás de coisas vãs, coisas sem importância. Uma outra versão diz quem corre atrás de preguiçosos. Também pode ser traduzido assim. É tolo, não tem juízo. Por isso o texto diz, invista naquilo que você sabe que vai dar frutos, invista na tua terra. Não abandone a tua terra, aquilo que é o comum de se ganhar o sustento, para ir atrás de fantasias, de gente que está dizendo, olha, se você fizer isso, você vai ganhar mais dinheiro.
Isso é muito prático hoje em dia, gente. Pessoas que querem ficar ricas rapidamente, com joguinho de celular. Me diz uma pessoa que você conhece que ficou rica jogando celular. Nos anúncios eles falam que ficaram ricos, né? Gente que quer ficar rico rápido com apostas. Quem aqui conhece alguém que ganhou na Mega Sena? Quem aqui conhece alguém que ganhou uma bolada em aposta? Não ganhou 20, 30 reais, isso aí não vale. Ah, ganhei na loteria. É raro, porque as probabilidades são minúsculas. Mas a pessoa quer ficar rica, rápido. Vou falar bem baixinho, tá? Esquemas de pirâmide. Sabe aquele tipo de produto que a pessoa chega e fala para você: olha esse produto aqui. O produto não é tão bom assim, ou às vezes é. Mas se você entrar no negócio, você vai ganhar muito dinheiro. Aí a pessoa tem que dar dinheiro dela para entrar no negócio. Olha, para ganhar dinheiro você vai ter que investir 2, 3 mil reais. Eu não tenho 200 reais para pagar a conta de luz. Como é que eu vou tirar esse dinheiro? Aí você entra no negócio e você descobre que o negócio não é mais um negócio. O negócio não é o produto, o negócio são pessoas. Você tem que ir atrás de pessoas e conseguir gente para entrar no esquema. Mas esse negócio vai dar um dinheiro, porque aí mostra a foto da pessoa que foi para o iate, foi lá para sei lá onde, viajando com dinheiro. Pensa numa pirâmide. Quem está aqui em cima está ganhando dinheiro. Quem está aqui não. Está dando dinheiro para quem está em cima. Eles usam outros nomes para isso. Mas é tudo tolice. Fazer dinheiro fácil e rápido sem muito esforço. O texto está dizendo: não faça isso. Não perca seu tempo com fantasias. Seguir quem ensina essas coisas é tolice. Não caia nessa, isso só vai te dar prejuízo. O provérbio já estava aqui avisando há muito tempo. Se você teve prejuízo com alguma dessas coisas, agora é hora de pôr a mão. Oh meu Deus, eu devia ter lido esse texto. Estava aí o tempo todo. O caminho mais seguro e comum para conquistar coisas sempre será o bom e velho trabalho duro. Trabalho duro naquilo que realmente importa, vale a pena. O campo que você tem, a profissão que você adquiriu, as habilidades que Deus te deu. Não abandone isso, a sua energia, o seu tempo, para correr atrás de fantasias. Gente que está prometendo o mundo e o fundo para você, mas ele mesmo não tem essas coisas. Ou tem às custas de você. Não caia nessa. Invista naquilo que vale a pena. Tem mais 3 dicas aqui, mas o tempo já foi. Vou só anunciar, você lê em casa, tá? Capítulo 20, versículo 13. Acorde cedo. Não, é só para anotar. Vocês querem que abra? Vamos abrir então, vai. Depois não reclama que o sermão foi longo, tá? Foi vocês que pediram. 20, 13. Vou passar rápido aqui. 20, 13. Não ame o sono, para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Deus ajuda quem cedo madruga. Esse é provérbio nosso, mas já está expresso na palavra de Deus há muito tempo. Há tempo para dormir, descansar, mas ficar na cama, amar o sono vai te levar à pobreza. Então, abra os seus olhos. A NVI traduz: fique desperto, e você vai ter sempre coisas de sobra. Então, invista no que vale a pena, acorde cedo. Capítulo 20, versículo 14 ainda. Saiba negociar. Olha o que diz o versículo seguinte: não presta, não vale tanto. Diz quem? O comprador. Mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. A gente tem um provérbio, um ditado popular para isso, né? Quem desdenha quer comprar. É normal quem vai comprar alguma coisa, ou o cliente vai ser sempre aquele que reclama do valor, né? Ah, não vale tanto não. Ah, não, vai pedir desconto, né? E quem for vender também vai dar o seu preço, né? Se você não quer dar desconto, então fala: isso aqui, se quiser leva, se não quiser, tem quem queira. O provérbio já está anunciando, é assim que funciona uma negociação, então saiba negociar. Entre no negócio já sabendo que vai ser assim. Disposto a negociar, faz parte do negócio. Quarta e última dica, 26:10. Foi mais rápido do que eu imaginava. 26:10. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam.
Quarta dica do trabalho sábio: contrate corretamente. Imagine essa cena, um flecheiro. Flecheiro é para quê? Para atacar o inimigo à distância. Aí você coloca o flecheiro, você contratou ele para aquilo, né? Treinou ele para aquilo. E aí você vira as costas, né? Ele está atrás de você. É para atacar lá. Ele começa a atacar todo o seu exército. Não serve para nada. A sabedoria de Provérbios está dizendo: se você contratar e confiar num preguiçoso, primeiro, o texto que a gente já leu anteriormente diz que vai trazer problema, prejuízo, mas aqui ele diz: não contrate o primeiro que você encontrar, porque vai também te dar prejuízo. Uma outra versão diz que não contrate o bêbado. Não contrate uma pessoa viciada, a menos que você saiba que ela vai dar trabalho e você queira ajudá-la. Se você quer que ela produza, saiba que o negócio vai dar dor de cabeça. Muitas vezes é melhor não ter ninguém para ajudar do que ter a ajuda de um tolo, um insensato. Você vai ter que fazer o trabalho dele também. Trabalhe com diligência e sabedoria. Vamos finalizar, gente? Por que a gente faria tudo isso que viu? Por que a gente fugiria da ganância, buscaria a honestidade, combateria a preguiça e trabalharia com diligência e sabedoria? Vamos finalizar com Isaías 53. Você que conhece o texto, talvez vai se perguntar por que a gente vai finalizar com esse texto. Isaías 53. Sabe por que a gente vai trabalhar como Provérbios ensina? Porque foi o que a gente aprendeu através do nosso Salvador Jesus. Olha o que diz o texto. O que Jesus veio fazer? Jesus veio nos purificar, nos limpar de nossas iniquidades. Para isso Jesus trabalhou duro. Jesus não foi ganancioso, ele não pensou só em si. Jesus viveu com honestidade, ele não caiu no pecado ou no jeitinho brasileiro. Jesus não foi preguiçoso, ele podia ter ficado lá na glória, os homens que se salvem. Não. Ele veio a esse mundo e trabalhou diligentemente, de forma sábia, sacrificando a sua vida em favor de muitos. Ainda assim, a princípio, pode ter parecido que o seu trabalho foi em vão. Olha o que diz Isaías 53, de 1 a 3. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Na cruz, ninguém entendeu o que Jesus estava fazendo. Ninguém. Mas olha o que vai acontecer um dia, depois de ter cumprido o seu trabalho, morrido e ressuscitado por nós. Versículo 11. Ele verá o fruto do seu trabalho. O trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ao terminar a sua obra, apesar de que deu trabalho, Jesus vai ter prazer, satisfação ao ver o fruto do seu trabalho. Por causa do trabalho duro de Jesus, aparentemente sem retorno a princípio, ninguém sabia o que ele estava fazendo na cruz. Todo mundo olhou e falou: esse cara é um derrotado. Ele tem deleite de ver as nossas vidas sendo transformadas pelo sacrifício dele. Jesus hoje vê o fruto do seu trabalho e se alegra. Ele olha para mim e para a tua vida e ele se alegra. Valeu a pena. Valeu a pena. É por isso que nós deveríamos dar ouvidos à sabedoria de Provérbios. Não porque, se a gente fizer o que leu, vai dar tudo certo na nossa vida. Não, a gente ainda vive num mundo caído. Então, às vezes as coisas acontecem como Provérbios diz, mas nem sempre. Pode ser que você faça tudo e ainda assim as coisas não andem na sua vida. Mas a gente vai fazer o que Provérbios diz, não por causa disso, porque vai dar certo. Mas a gente vai fazer o que Provérbios diz, porque Jesus já trabalhou por nós, sem ganância e sem preguiça, para nos tirar desse mundo de trevas e nos levar para a glória no céu.
E uma vez que Jesus já nos garante isso, por que é que nós não olharíamos para esse mundo e para o trabalho nesse mundo e não imitaríamos o nosso mestre? Por que é que não trabalharíamos, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que seja duro, mas sabendo que um dia todo trabalho vai trazer prazer e satisfação? Pare para pensar, se você investir na sua família, imagine um dia vendo seus filhos aos pés de Jesus. Se você usar os seus recursos para abençoar missões, imagine um dia ouvir que pessoas se converteram por causa de parte do valor que você mandou. Não vale a pena? E mesmo que você não veja os frutos hoje, mas os seus netos desfrutem do que você conquistou trabalhando duro, de forma sábia, um dia você vai ver isso. E como nosso Salvador você vai se alegrar. Valeu a pena. Valeu a pena. Não vale a pena? Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado pelo livro de Provérbios, pela profunda sabedoria, mas ao mesmo tempo tão simples. Se nós dessemos ouvidos ao que lemos, talvez se tivéssemos tido contato com esses textos mais jovens, não teríamos errado tanto. Mas ainda assim há a oportunidade de consertarmos o que dá para consertar. Então nos ajude nisso, Senhor, a sermos melhores mordomos no trabalho. E eu oro em especial por aqueles jovens, aquelas crianças que aqui estão nos ouvindo, que olhem para esse texto que nós lemos, esses inúmeros versículos, e aprendam a sabedoria através desse texto, para que não cometam os erros que os adultos cometem. Que eles temam ao Senhor e cresçam em sabedoria desde agora. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.